Boa noite, graças e paz. Pode sentar. Fique à vontade. Casa do nosso Pai. Você não. Glória a Deus. Feliz de estar aqui mais uma vez. O apóstolo cismou que eu tenho que pregar, né? Não sou pregador, mas ele cisma com isso, gente. Só que eu aprendi algo, né? Ser obediente. Se ele me convocou, aqui estou. Aleluia. Eu já há alguns dias tenho me feito uma pergunta, no qual o diácono Wendel pregou aqui uma palavra. E no meio da palavra dele, não foi o capítulo, o livro principal da Bíblia, mas ele em um determinado momento citou essa palavra, essa passagem. E essa passagem ficou martelando, sabe? Já escutei ela outras vezes, mas dessa vez assim ficou mais. E é Salmo 116, verso número 12, né? Que diz: o que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Eu acho que isso é algo que eu e você temos que fazer esse tipo de pergunta para nós mesmos todos os dias. O que darei eu, Senhor? Que são tantas coisas que acontecem em nossas vidas, coisas que nós conseguimos enxergar e outras que não enxergamos. Não é verdade? Coisas que a gente para e olha e fala: Deus me livrou, Deus me abençoou. Mas outras que a gente nem percebe, mas Ele está ali cuidando, Ele tem nos guardado, a nossa família. E aí usei esse versículo até no discipulado, para você ver como é que ficou tão. Usei no discipulado, usei com alguns amigos que estavam meio afastados. Joguei lá, falei: ó, fica um versículo aqui de meditação. E eu falando com o Senhor. E talvez a resposta que Ele me deu, talvez a resposta para você pode ser um pouco diferente, mas Ele me deu uma resposta e eu quero trazer para vocês nessa noite. E a resposta que Ele me deu é obediência. Quantas e quantas vezes nós temos agido conforme o nosso pensamento, o nosso achismo, a nossa certeza. Pegamos uma direção, muitas das vezes porque acreditamos que aquele é o caminho certo. Mas olha o que Provérbios 16:1 vai dizer: do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Imaginamos coisas, fazemos planos. Não é que você não possa fazer, eu não posso fazer planos. Temos que fazer. Mas precisamos ter a certeza de Deus que aquilo é para acontecer naquele momento, que aquilo é para a minha vida, que eu realmente já estou preparado para ter aquilo que eu tanto almejo. Mas precisamos esperar uma resposta do Senhor. E como eu disse, existem coisas que acontecem em nossas vidas que a gente nem percebe. Aconteceram duas coisas comigo que eu quero relatar. Uma há um tempo atrás e uma recentemente. Recentemente eu estava vindo do trabalho, fui atender um cliente em Japeri. E quando eu peguei a Dutra, passei pelo arco, peguei a Dutra, meu carro parou. Tudo aceso, mas ele não queria funcionar, né? Não queria ligar. Ligava o painel. E aí eu fui andando, eu fui encostando. Encostei. Tentei ligar umas 4 vezes e não pegou. E eu liguei pro seguro, chamei o reboque. Mas quando eu estava lá esperando, eu falei comigo mesmo: que burro que eu sou. Eu estava no caminho, por que eu não dei um tranco? Caramba, era só dar um tranco que esse carro pegava. Mas enfim, deixa eu ver o reboque agora. O reboque veio quando eu cheguei no mecânico. E eu ali chateado comigo mesmo por não ter feito aquilo. Quando eu cheguei no mecânico, liga. Quando eu liguei, ele para, o redentada arrebentou. Quem tem carro aqui
sabe que se arrebentar com a correia dentada, há grande chance de empenar alguns eixos, e aí você vai gastar aí de 1.500 para cima. E eu falei, misericórdia. Aí o mecânico falou assim, Adriano, 99% de empenar o eixo. Fui para casa minha assim, mas falei, mas eu tenho 1%. E 1% com Deus é muita coisa, né? E aí no sábado, inclusive, eu não fui no batismo, porque eu precisava consertar o carro, que eu trabalho com o carro. E eu só conseguiria comprar peça na segunda-feira, eu esperando a resposta do mecânico. E aí daqui a pouco o mecânico me liga e fala, você é sortudo, rapaz, não empenou nenhum eixo. Falei, rapaz, é Deus, mesmo quando a gente reclama, né? Me chamei de burro, olha. E aí o Senhor falou, meu filho, não... tirou da minha mente, né, para tentar dar o tranco. E às vezes é isso que o Senhor faz. Algumas coisas não acontecem na sua vida, na minha vida, porque não tem que acontecer naquele momento. Mas às vezes a gente se questiona. Uma outra situação, eu trabalhava num outro trabalho e surgiu uma oportunidade, e eu vi em números que era muito boa. Nos nossos olhos limitados, a nossa visão limitada, muito boa oportunidade. Eu falei, rapaz, vou comprar uma Fiorino. E eu tinha um dinheiro para receber, o dinheiro não saía. E aí a gente tem, infelizmente, temos a mania de querer resolver do nosso jeito. Não, vocês não, só eu, né? E eu tentando resolver do meu jeito. Liguei para minha cunhada se prontificou a me emprestar o dinheiro. Mas no meio do caminho, irmãos, eu fiquei assim e falei, calma aí, não sei. Liguei para ela e falei, olha só, deixa para lá, não pegar esse dinheiro não. E o meu dinheiro também não saía. Daqui a pouco, todo aquele projeto que era maravilhoso caiu por terra, a empresa perdeu o contrato. Conclusão, se eu entro naquela situação, eu estaria com uma dívida enorme. E o dinheiro que eu tinha prometido à minha cunhada, que eu daria tal prazo, se estendeu, foi sair bem depois. Então são coisas que Deus vai nos guardando. Mas o que eu quero chamar hoje a atenção é para dois homens na Bíblia que tomaram uma atitude, uma equivocada, que muitas das vezes eu e você tomamos pelo nosso conhecimento, pela nossa experiência de vida, e achamos que sabemos de tudo ou de quase tudo. Principalmente às vezes em certos momentos, em certos detalhes, olhamos para aquilo e falamos, não, isso aqui eu conheço, é só eu fazer isso. E é onde muitas das vezes quebramos a cara, e é onde muitas das vezes não entendemos por que a nossa vida ela não tem, a gente não tem alcançado o que desejamos, mas porque lá atrás fizemos alguma coisa que não estava em linha com a palavra de Deus, não estava em linha com a direção do Senhor. E só para você já entender, antes de eu entrar nesses dois homens da Bíblia, tem algo que Deus tem para mim e para a sua vida, que Ele já determinou, e eu e você precisamos ter isso no nosso coração, que está em Marcos 16,15, que diz, e disse-lhe, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Isso é algo que é para mim e para a sua vida, e você vai entender por que eu estou falando sobre esse versículo. Eu quero falar de dois homens, um que tomou uma atitude e outro que tomou outra atitude. Um que tomou a atitude de não obedecer à voz de Deus, e outro que decidiu tomar uma postura diferente. Existem vários na Bíblia, mas eu quero citar dois. E um deles é Jonas. Jonas, no capítulo 1, somente versículo de número 1, diz assim, não, vou ler o 2 também. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Foi dada uma direção para Jonas, vai a tal lugar, faça isso. Mas Jonas toma uma atitude diferente. Jonas decide ir para outro lugar. Jonas decide fazer um outro caminho. E você conhece essa passagem.
no decorrer dessa caminhada de Jonas, que vai contra a palavra do Senhor, que vai totalmente contra a palavra, ele só se arrebenta. Muitas coisas acontecem na vida de Jonas, por quê? Porque ele toma uma atitude diferente da palavra do Senhor, da palavra que foi para ele, diretamente para ele. Quantos de nós, talvez eu ainda não entendi, você não entendeu que o caminho que nós tomamos está contra a palavra, porque não paramos para ouvir a voz de Deus. Simplesmente tomamos uma direção, quebramos a cara, estamos quebrando a cara, mas ainda não paramos para analisar. Calma aí, será que lá atrás, quando eu tomei essa decisão, era a vontade de Deus? Faça uma reflexão de tudo que está acontecendo na sua vida, ou algumas coisas que têm acontecido, que você tomou uma decisão importante. Foi Deus que mandou você tomar essa decisão? Deus realmente falou contigo? E para que eu e você viemos ouvir de fato a voz de Deus, precisamos ter comunhão, intimidade. Porque muitas das vezes é isso que acontece. Tomamos um caminho, eu não sei o nome agora, eu não sei, do navio, né? Aquele que leme, né? O navio sai. Um exemplo, vai igual aqui, às vezes não, tem, como é que se fala, cruzeiro para Santos, né? Se ele sai daqui para Santos, irmãos, o caminho se ele girar um pouquinho, mas é um pouquinho, no final das contas ele não vai chegar no local determinado, porque ele desviou apenas um pouquinho. E às vezes é esse pouquinho que eu e você desviamos que não nos deixa chegar no destino final. Mas talvez, como eu disse, é uma decisão que eu e você tomamos porque achamos que é a coisa certa a ser feita. Às vezes até dizemos que é de Deus, porque a coisa parece ser tão boa, tão maravilhosa. É de Deus. Como eu disse, irmãos, quando eu olhei em números, essa oportunidade que eu ia ter, eu fiquei doido. Falei, rapaz, é de Deus. E é isso que a gente fala muitas das vezes. Colocamos o nome de Deus em algo que não tem nada a ver. Só que Ele é tão misericordioso que nessa situação, pelo menos, Ele não deixou. Falou, não vai, teu dinheiro não vai sair. Aí aparece a minha cunhada, disposta a emprestar, mas aí Deus gerou na minha mente que não era para me fazer. E depois eu fui entender o quanto Ele estava ali me segurando. Não vai, não é para você, isso não é agora, não é o momento. Mas existe vezes, irmãos, eu sei porque eu já fiz isso, que eu tentava resolver do meu jeito as coisas e eu ia só piorando, porque eu acho que é daquele jeito e pronto. E é isso que muitas vezes tem limitado as bênçãos do Senhor de chegar em nossas vidas, porque somos nós mesmos que decidimos fazer certas coisas que não está em linha com a palavra, ou não está em linha com o que Ele já disse. E talvez Ele está falando já diz comigo e com você, mas nós não estamos parando para ouvir a voz dele, e temos feito como Jonas. Eu sei qual é o melhor caminho, eu sei o caminho certo, eu sei para onde eu tenho que ir. E aí você vê que Jonas, Deus manda um vento e coisas vão acontecendo, e ele em determinado momento é jogado fora do barco, e aquele peixe grande pega ele, até que chega uma hora que Deus mais uma vez vai lá e Ele faz o que precisava ser feito e vai até aquele povo. E aí eu te chamo a atenção para isso também. Deus determinou algo para Jonas ir até um povo que estava perdido. Quantas pessoas você conhece que está perdido e Deus tem mandado você ir e você ainda não foi? E eu ainda não fui. É muito fácil olharmos para os nossos vizinhos, dentro da nossa família. Irmãos, infelizmente, eu recebi uma notícia triste esses dias, mas graças a Deus o pior não aconteceu. Mas uma tia minha, a qual ia um tempo lá, levava uma turma até da minha antiga igreja, e aqui eu já
Eu fui uma vez só com o pessoal daqui. Inclusive lá é um sítio, né? E tem um boi lá e o nome do boi é Churrasquinho. Olha só. Ai, meu Deus. Eles estão querendo jogar ele pra brasa, Wendel. Estão querendo jogar ele pra brasa. Olha o nome dele, Churrasquinho. Aí, inclusive o Vitor, não esquece desse churrasquinho, não sei porquê. Aí, eu ia muito lá. A gente fazia um louvor, levava uma palavra. Mas na correria do dia a dia, eu acabei deixando de ir. E o pessoal, quando eu estava indo lá, eles começaram a caminhar numa igreja que tinha lá perto. E eles começaram a caminhar, e eu parei de ir, até mesmo fazer uma visita. Conclusão, acabou que todo mundo lá acabou se afastando. E aí, quando foi esses dias, aí teve um aniversário lá e eu fiquei sabendo que minha tia tinha dito que seria o último aniversário, ela queria reunir a família para cometer um suicídio. E eu fui nessa festa. Lá eu conversei um pouco com ela, ela ficou mais tranquila. Na hora lá meu tio até pediu para fazer uma oração, fiz uma oração, legal. Aí no outro dia eu voltei lá, conversei com ela, e ela ainda falou assim para mim: eu sei que se eu cometer suicídio eu vou para o inferno, mas eu não aguento mais essa vida. Eu falei: tia, olha o que a senhora está falando. A senhora sabe que a escolha que a senhora está fazendo, a consequência disso, e a senhora ainda tira isso da sua cabeça. Eu comecei a conversar com ela, e ela ficou mais tranquila. E eu falei: eu vou vir com o povo aqui, vamos adorar, vamos trazer uma palavra, vai ser benção. Mas irmãos, existem pessoas que estão lá fora clamando por um socorro, e eu tardei em ir, e ela tentou o suicídio. De verdade eu falo isso com uma dor no coração. Mas Deus foi tão maravilhoso que nada aconteceu. Ela foi para o hospital, foi feito lá, acho que é uma lavagem, não sei, né? Não sei. Luciana, é isso, Luciana? Márcia, tem algumas enfermeiras aqui, né, que podem nos ajudar. E ela hoje está bem. E eu já combinei com a minha prima pra gente ir até ela, não agora porque ela está meio debilitada, mas pra gente ir. E eu vou convocar uma turma aqui da igreja para estar indo lá comigo. Mas o povo lá fora está clamando, irmãos, por socorro. E quantas vezes temos negligência? Não, ai meu Deus, temos deixado isso para lá. Vai, pronto. Quantas vezes tá bom a nossa casa, né? Nosso sofá, aquela TV, na Netflix. Nesse frio então, vou sair para quê? Eu estou falando isso para vocês, irmão, mas estou falando comigo. Como eu te disse, olha o que aconteceu com um familiar meu. Mas por quê? Porque tomamos a decisão que nós queremos. Quando a palavra do Senhor diz: ide por todo mundo pregar o evangelho. Mas às vezes é mais cômodo, né? A gente ficar quietinho. Mas Deus, Ele quer que eu e você tomamos uma atitude diferente para mudar a minha e a sua vida. E através disso mudar a vida de outros também. E aí eu quero ler com você lá em Juízes, no capítulo 6. Um homem que você conhece bem também, que é Gideão. Juízes 6, 12. Vai dizer assim: então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. O Senhor aparece para Gideão no momento em que o povo era um povo que já não adorava mais o Senhor. Era um povo que perdia tudo que plantava, que fazia. Era um povo que estava aprisionado
povo que já não tinha mais as bênçãos do Senhor sobre a vida deles, por uma atitude deles de adorar a outros deuses. Mas aí há um homem que o Senhor olhou, assim como Ele olha para cada um de nós aqui. Eu tenho certeza, irmãos, que hoje, um exemplo, tudo na nossa vida são decisões. Hoje seria muito bom ficar em casa, né? Pô, tá frio. Mas hoje você tomou a decisão de estar aqui, de ouvir uma palavra. E o Senhor, Ele tem te chamado porque Ele quer mudar a minha e a sua vida. E Ele quer, através das nossas vidas, mudar a vida de outros. Talvez Ele olha para a sua família hoje, vê uma família talvez arruinada, destruída, mas tem você no meio dela que vai fazer a diferença. Assim como Deus chamou a Gideão e ele fez a diferença no meio daquele povo. Mas a gente vai dar uma olhada aqui, que algumas coisas aconteceram para que se cumprisse na vida de Gideão o que Deus já tinha reservado para ele. Eu quero trazer só algumas passagens aqui desse livro, para você entender o porquê que Gideão foi bem sucedido. Algumas direções que Deus deu a Gideão. Irmãos, às vezes tem situações que tem direções que Deus dá para mim e para você que parece aos nossos olhos doideira, loucura. Mas o que Ele quer é a nossa confiança nele. O que Ele quer é que nós, de verdade, viemos honrar Ele, confiar nele, seguir a palavra dele. Lá no versículo 25 diz assim: aconteceu que naquela mesma noite que o Senhor lhe disse: toma o boi de teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o bosque que está ao pé dele, e edifica ao Senhor, o teu Deus, um altar no cume deste lugar forte, num lugar conveniente, e toma o segundo boi e ofereçais em holocausto com a lenha que cortares do bosque. Uma atitude que, se a gente continuar lendo, o povo se revoltou contra ele. Uma atitude que aparentemente, como é que eu vou fazer isso? Eu sozinho fazer essas coisas todas? O povo vão me bater. E se você ler, você vai ver que o povo queria matar ele, pegar ele. E aí mais à frente, eu quero citar só a passagem que o Senhor falou com ele. Mais à frente, no capítulo 7, verso de número 2, vai dizer assim: disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo, para eu dar os medianitas em suas mãos, a fim de que Israel se não glorie contra mim, dizendo: a minha mão te livrou. Ele queria resolver a situação com muitos homens. O Senhor falou: não é essa quantidade aí. E aí ele disse no verso 4: e disse o Senhor a Gideão: ainda. E aí ele foi tomando foi fazendo o que o Senhor ia falando com ele. E ele disse: Gideão, ainda muito povo há, fazê-los descer as águas ali, provarei, esse será que aquele que eu te disser, este irá contigo, este contigo irá. Porém, todo aquele que eu te disser, este não irá contigo, este não irá. O Senhor falou: eu vou te mostrar quem vai e quem não vai, com quantos você vai. E Gideão foi ouvindo e foi fazendo. O que eu quero trazer para você é que Gideão só foi bem sucedido porque toda a direção que Deus ia dando a ele
ele ia fazendo. Tudo aquilo que Deus ia falando com Gideão, Gideão ainda ia fazendo. Eu acredito, irmãos, que no fim você vai ver que ele vai só com 300 homens. De 32 mil, se eu não me engano. 33, 32? Ai meu Deus. Enfim. Mas ele só vai com 300. Aparentemente, aos olhos naturais, isso era loucura para um exército que estava vindo contra ele. Mas não importa o que os seus olhos estão vendo, mas é o que o Senhor tem falado ao seu coração. Não importa o que você está passando, o tamanho do problema que você tem enfrentado, não olhe para o problema, mas olhe para o Senhor. Pare para ouvir a voz dele e não tome nenhuma atitude precipitada. Deuteronômio 5:29 vai dizer assim: quem dera se eles tivessem sempre no coração esta disposição para temer-me e para obedecer a todos os meus mandamentos. Assim tudo iria bem com eles e com os seus descendentes para sempre. Olha o que ele diz: quem dera se eu e você sempre estivéssemos prontos a obedecer a palavra, a obedecer a voz dele. Como eu disse, talvez em algum momento eu e você, não é que eu fui contra a palavra, não, mas na verdade não ouvimos a palavra, não ouvimos a voz do Senhor e tomamos uma atitude achando que era de Deus, mas na verdade não paramos para realmente esperar nele uma resposta. Não sei se já aconteceu com você, mas já aconteceu comigo, irmãos, de eu falar: eu vou esperar uma resposta do Senhor, e ele não fala nada, irmãos, e ele não fala nada, e ele não fala nada. E aí, trazendo aqui para Jonas e Gideão, eu acabei fazendo em situações. Uma vez eu fiz o que Jonas fez, não exatamente o que Jonas fez, que Jonas ouviu, mas eu fiz o que eu achava que era bom e eu quebrei a cara. E uma outra vez eu preferi não fazer nada, já que o Senhor não tinha falado nada comigo. Às vezes é melhor você ficar quietinho do que ir lá e fazer aquilo que Deus não falou para você fazer e você quebrar a cara e você se arrepender. Existem coisas, irmãos, que a gente até consegue, quebra a cara, aprende com aquele erro, dá para consertar, assim como aconteceu com Jonas. Ele não precisava passar por tudo aquilo, mas no final ele foi lá, ele falou para o povo e o povo se converteu. Mas existem situações que não dá para voltar mais, existem situações que não dá para reverter mais, não aquela que eu e você decidimos fazer, mas existem coisas que realmente não dá. Lucas 6:46 vai dizer assim: porque vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo. Muitas das vezes é o que dizemos, declaramos: Tu és o Senhor da minha vida. Sempre que eu vou dar uma palavra, alguém canta um louvor aqui, que eu falo: eu vou lembrar desse louvor, eu vou falar porque tem tudo a ver, e eu sempre esqueço. Oh meu Deus, eu tenho que pegar uma caneta e escrever. Mas sempre assim, sempre alguém canta um louvor que eu falo: esse louvor tem tudo. Foi o segundo louvor que a Emily cantou, acho que foi o segundo. Então, o início, eu não lembro, mas enfim, aleluia. Então, irmãos, a palavra que eu tenho para vocês hoje, que Deus gerou no meu coração, é obediência. É ouvir a voz do Senhor. Talvez você chegou aqui hoje com uma dúvida, chegou aqui hoje querendo tomar alguma decisão, talvez uma decisão que você tem certeza que é de Deus, que é algo que parece ser muito bom aos seus olhos, mas lembre-se disso, os nossos olhos, a nossa visão, ela é limitada. Inclusive, nessa passagem de Gideão tem um momento que Deus abre os olhos de Gideão, ele consegue enxergar o anjo, porque ele começa a questionar: se é o Senhor mesmo, eu quero que faça isso para me entender que é o Senhor.
E chega um momento que Deus abre a visão dele, ele consegue enxergar que é um anjo. E é assim que nós somos, a nossa visão ela é limitada. Talvez você está olhando, como eu disse, algo que parece ser maravilhoso para você e para sua família, e que essa é a decisão certa a se tomar. Mas eu te digo nessa noite, não tome ela. Fala com o Senhor. Não tome essa decisão antes de ter uma resposta de Deus. Como eu disse, do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Não tome uma decisão antes de ter uma resposta do Senhor. E se você disser, mas eu já estou com isso na mente há um tempo, essa decisão eu preciso tomar, mas ainda não tomei, então ore mais, jejua, busca. E se ele não falar, se ele ainda estiver em silêncio, espera mais um pouco, porque uma decisão que você pode tomar hoje, ela pode mudar a sua vida completamente, para melhor ou para pior. A nossa vida ela é feita de decisões. Como eu disse, a decisão que você tomou hoje não foi uma decisão tão difícil. Vou à igreja ou não vou? A roupa que você escolheu para vir hoje não foi uma decisão tão difícil. Não é uma decisão que vai mudar a sua vida. Mas tem decisões que ela pode mudar totalmente a sua vida, pode mudar totalmente a vida da sua família, e não só dos seus filhos, mas dos seus netos, seus bisnetos. Como disse a palavra, quem dera que eles tivessem sempre o coração disposto para temer-me e para obedecer a todos os meus mandamentos. Assim tudo iria bem com eles e com os seus descendentes para sempre. Olha, uma decisão que eu e você tomamos hoje, ela pode mudar a vida dos nossos filhos, netos, bisnetos. Então a palavra que eu tenho para você nessa noite, que você saia daqui pensando nisso. Aí eu vou voltar lá no primeiro versículo, no qual eu falei que o Andrew citou aqui, mexeu comigo e tem mexido, que é Salmo 116:12. Que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Lembre-se disso. Ainda que você não tenha, ainda que você está passando por guerra, entenda, por luta, o Senhor é contigo, Ele tem te guardado, Ele tem te livrado, e Ele vai te dar a vitória. Mas o que eu e você temos feito por esse Deus que tem nos guardado, por esse Deus que tem nos livrado e que tem nos abençoado, mesmo sem sermos merecedores. E saia daqui com esse pensamento: antes de eu tomar uma decisão, eu vou buscar a resposta em Deus. Amém? Se coloque de pé. Não seja como no primeiro momento Jonas, mas seja como Gideão. E assim como Gideão foi um escolhido, você também é um escolhido. É um escolhido porque Deus quer mudar a sua vida, a sua trajetória, e quer mudar aqueles que estão à sua volta também. E mais uma vez eu volto a dizer, tem muita gente lá fora sangrando, irmãos, clamando por socorro, querendo uma ajuda, e Deus conta comigo e contigo. Amém? Eu quero orar por você. Soberano Deus e Pai, ó Deus, estamos aqui mais uma vez diante de Ti para ouvir a Tua voz. Senhor, eu não sei se talvez Teu povo entrou aqui querendo uma resposta para tomar uma decisão, Senhor, mas não iremos tomar nenhuma decisão porque achamos que está certo, mas tomaremos a decisão quando o Senhor nos mostrar que esse é o caminho, que essa é a decisão certa a ser tomada. Por isso, Senhor, fala com cada um, fala com teus filhos de uma maneira sobrenatural, Pai. Abre a mente e os olhos, que talvez existe algo que nós estamos olhando que aparentemente parece ser bom, mas nos mostra, Senhor Deus, se realmente é ou não é. Nos mostra, Senhor Deus, qual a decisão devemos tomar,
para que assim não agimos com o nosso querer, mas com o teu querer, com a tua vontade, porque ela é boa, perfeita e agradável. Senhor, abençoa o teu povo poderosamente. É o que eu te peço nessa noite, crendo no teu milagre, no teu favor, e o que o melhor de ti ainda está por vir, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Dá uma glória a Deus. Não pude deixar de lembrar, né? Enquanto você aplaude, eu bebo água. Falou, Gustavo? Não foi isso, Tom, falou? Na hora que eu bebi água, eu já lembrei. Falei, fiz igual o Gustavo agora. Aleluia. Irmãos, então é isso. Talvez você entrou aqui hoje com alguma disposto a tomar uma decisão radical, ou disposto a tomar uma decisão pela emoção, pelo que seus olhos estão olhando, estão enxergando, mas nossos olhos são limitados. Pede direção a Deus. Eu costumo dizer, irmãos, que qualquer decisão muito importante na minha vida, claro, eu falo com Deus, mas eu sempre converso com meu pastor, porque às vezes eu estou tão empolgado e ele pode me alertar para algumas coisas. Lógico, não é ele que vai tomar a decisão por mim, mas talvez ele vai me mostrar, abrir mais a minha mente para algumas coisas, porque a decisão é minha, irmãos. Se eu tomar errado, a culpa é minha, né? Porque às vezes a gente vai pedir direção ao pastor para: pastor, o que eu faço? Esperando a resposta dele. Se fizer errado, fala: pô, a culpa foi do pastor. Mas a culpa sempre é nossa. Quem toma a decisão somos nós. Por mais que até seu irmão, seu pai, sua mãe te influencie a tomar, mas quem fala sim para determinada coisa sou eu e você. Então por isso que precisamos pedir direção a Deus. Amém? Vamos orar para ir embora? Aleluia. Ah não, gente, tem um louvor ainda. Aleluia. Até porque esse louvor fala, pelo menos comigo, irmãos, ele fala de uma forma muito forte. Então vamos ouvir ele. E você aproveita esse momento para refletir nessa decisão que você está para tomar, que você estava disposto a tomar. Amém? Não entendo o meu próprio agir. Sem tua graça, o que seria de mim? Não entendo o meu próprio agir. Sem tua graça, o que seria de mim, Deus? Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Em meu ser me
faço, pois quando estou em sua